Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 109 do nosso estudo e meditação da Sagrada Escritura. No dia de hoje nós temos os capítulos 14, 15 e 16 do primeiro livro dos Reis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria começamos hoje o dia 109 do nosso estudo bíblico. Ontem nós começamos a meditar, a estudar um dos momentos mais importantes da história de Israel. A partir de agora, a monarquia ela é dividida. Nós temos dois reis em Israel, o rei do norte e também o rei do sul. Se você quiser, com um papel, um caderno, onde vocês quiserem, vocês vão pegar e vão fazer um esquema com 12 colunas. Pode ser que seja uma linha, como se fosse uma linha do tempo, mas eu penso assim, como 12 colunas é o que vem na minha cabeça. Então isso daqui precisa ficar muito claro na nossa mente. Hoje o padre vai dar um dado novo, que é o dado do Novo Testamento. Muitas vezes nos vídeos o padre vem repetindo para isso daqui ficar muito claro na nossa cabeça. Então precisam ser 12 colunas. Uma coluna nós chamamos de História da Criação, Gênesis de 1 a 11. A segunda coluna nós chamamos de Coluna dos Patriarcas, que é Gênesis de 12 a 50, Abraão, Isaac e Jacó. E aí tem os 12 filhos de Jacó. Jacó também foi conhecido como Israel. Essa é a segunda coluna. A terceira coluna nós chamamos de coluna do período do Egito, período da escravidão, depois da libertação. Aqui nós temos Moisés, o seu irmão, sacerdote Arão, e depois nós temos também Josué. Essa foi a terceira coluna. A quarta coluna nós chamamos de coluna ou período dos juízes. O povo estava na Terra Santa, tinha adversários, tinha combates, precisava enfrentar esses combates, esses adversários. Então o povo que já tinha sua terra, que já tinha sido dividido, ali na Terra Prometida, eles se organizavam a partir de juízes. Esse é o quarto período. Aí depois nós temos o quinto período, que é o período dos profetas. O povo queria um rei, queria ser como os outros povos, também queria ser reinado. E aí nós temos o período da monarquia. Daqui a pouco a gente volta para essa quinta coluna, que é a que nós estamos vendo agora, que ela vai ser dividida em A e B. Depois, no final do livro de Reis, nós vamos ver isso. Ontem eu conversava com a minha mãe, ela falou assim: filho, olha aqui como que o templo ele era construído com tantos detalhes, com tanta riqueza. Eu achei tão interessante, seu pai gosta de construção, eu dei para o seu pai ler. E aí nós encontramos a palavra côvado, e aí eu fui no Google, côvado, acho que é aproximadamente 40 centímetros. E olha que coisa linda, que coisa potente, que coisa forte. Como que isso foi destruído? Como que isso acabou? Eu falei assim: mãe, agora a senhora está lendo o primeiro livro de Reis. Depois a senhora vai ler o segundo livro de Reis. No final do segundo livro de Reis, a senhora vai ver esse templo sendo destruído. Então aguenta, daqui a pouco a senhora vai ver isso. Então, olha que interessante, nós temos a quinta coluna que chama monarquia, sexta coluna exílio da Babilônia, sexta coluna período do pós-exílio. Então, Quinta coluna monarquia, voltando, quinta coluna monarquia, sexta coluna exílio e depois a sétima coluna pós-exílio da Babilônia, que tem Esdras e Neemias. E aí depois nós vamos ver no Novo Testamento 5 partes diferentes, como se fossem 5 colunas do Novo Testamento. A oitava, que é os Evangelhos, a nona, que é os apóstolos, a vida dos apóstolos, que está em Atos dos Apóstolos. Depois nós temos a 10ª, que são os escritos de São Paulo. A 11ª, os escritos dos outros apóstolos. E aí depois nós temos, por fim, aquilo que nós chamamos de Apocalipse. Apocalipse, que é um gênero literário diferente. Existe um padre dos Estados Unidos que está fazendo um estudo bíblico também. E um padre... o padre Schmidt. Eu esqueci, não me recordo agora o primeiro nome dele. Michael Schmidt. É um Michael Schmidt ou Michael Schmitz.
é um padre muito bom, jovem, todo dinâmico, e ele, conversando com um professor de Bíblia, ele fez um esquema onde divide a história da salvação em 12 períodos. Aí, pouco tempo atrás, eu acompanhei um padre do Brasil dizendo assim: olha, eu tive a inspiração, o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo me iluminou, e aí nós vamos fazer agora a Bíblia em um ano, e tem esse esquema da minha cabeça. Eu pensei: padre, não é seu não, padre, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo te inspirou, mas não é seu não, padre, é lá do padre dos Estados Unidos. Isso daqui já foi feito antes, o senhor só está traduzindo para o português. Então, a gente tem que ser sincero. Isso daqui é um assunto para outro momento, não vamos entrar em detalhes, mas existe esse padre dos Estados Unidos que fez a Bíblia em um ano, estudou a Bíblia em um ano, o padre Michael Schmitz, e aí ele diz com esse autor que trabalha com ele, um grande professor, que divide a história da salvação em 12 períodos. Eu também divido em 12 períodos, possivelmente bem diferente desses 12 que ele viu. Mas, para mim, são essas 12 colunas de forma muito clara, e é isso que nós vimos. A quinta coluna se chama monarquia. Eu costumo falar com as mãos. Então, eu penso que isso daqui ajuda a mim, ajuda também a vocês. Essa quinta coluna, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em duas partes. O meu sonho, o meu desejo é que vocês, que o Padre, que nós conheçamos, entendamos a Bíblia e aos poucos nós vamos aprofundando os detalhes. Quinta coluna se chama monarquia, período dos reis, período do rei ou dos reis. Essa quinta coluna, ela é dividida em duas partes. Monarquia unida, onde tem Saul, Davi e Salomão. Esse é o 5A. Depois nós temos o 5B. O que é o 5B? A monarquia dividida. O que é a monarquia dividida? A monarquia dividida é quando Israel passou a ter mais do que um rei. Isso foi um dos principais capítulos de toda a Bíblia que nós vimos ontem, capítulo 12 do primeiro livro dos reis. Roboão foi mais exigente, mais duro, foi mais... A palavra cruel é uma palavra que talvez não seja boa, mas ele foi mais firme em taxa, em imposto, em dureza para com arrecadação de dinheiro, que de repente aquilo ali gera um colapso. Um dos funcionários do exército que cuidava da corveia de José, o padre explicou ontem, que já tinha ido para o Egito, eles tiram ele do Egito, ele volta para Israel, Jeroboão, e Jeroboão começa a reinar. Então aqui nós temos dois reis, um rei naquilo que nós chamamos de Israel. Então aquele território todo da Terra Prometida, agora ela é chamada de dois nomes diferentes. Nós temos Israel e Judá. O que é Israel? 10 tribos do norte. O que é Judá? As 2 tribos do sul. Então, no norte, nessas 10 tribos chamadas Israel, nós temos um rei, Jeroboão. E ali no sul, em Judá, ali é o sangue de Davi ainda, ali continua sendo a monarquia transmitida através do sangue, através de pai morrendo e depois filho. Ali nós temos até o rei Joaquim, com N, que é lá pelo ano 600 mais ou menos, que está lá no final do segundo reis. Isso daqui é transmitido por sangue. Nós temos aqui o reino de Judá, que é o reino do sul. Então aqui tem 2 reis. Tudo isso que o padre falou precisa ficar claro. Se você quiser, você escreve, ouça novamente. Tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Então hoje nós estamos no capítulo 14. O que vai falar no capítulo 14? É muito interessante. O capítulo 14 é dividido em 2 partes. A primeira parte do capítulo 14 fala sobre Jeroboão, o rei do norte, o rei das 10 tribos do norte, Israel. O que faz a segunda parte do capítulo 14? Fala sobre Roboão. Quem que é Roboão? Roboão é o rei das tribos do sul, daquelas que nós chamamos de Judá. Talvez não com tantos detalhes como a Bíblia nos diz, mas o padre olhando para os olhos de vocês e falando de forma espontânea, primeira parte do capítulo 14 aconteceu assim. Jeroboão, no final do capítulo 13, ele já começa a ter clareza através de profetas que a casa dele seria destruída, que ele cairia na idolatria. Aqui já foi prefigurado que a casa de Jeroboão, que estava lá no norte, não seria fiel a Deus. E aí acontece aqui este evento no começo do capítulo 14, que diz assim: a mulher de Jeroboão, ela foi enviada a um profeta, o profeta Ahias. Então, a mulher de Jeroboão, por pedido do rei, pensou assim: vamos levar alguns pães, vamos levar algumas ofertas, algumas prendas,
alguns agrados para entregar para o profeta e ouvir o que o profeta tem a dizer sobre o rei Jeroboão. Jeroboão, ele estava preocupado, ele estava curioso, ele queria saber como seria o seu reinado. Então o que ele faz? Ele pede para a sua mulher ir para o profeta, oferecer alguns presentes. Alguns podem dizer que queria comprar o profeta com presente, não sei, não vou julgar. E diz assim: ofereça os presentes e ouça do profeta o que ele tem a dizer sobre o nosso reinado. E aí ela se disfarçou, colocou outra roupa, chegou na presença do profeta, e chegando na presença do profeta, o profeta já ouve bater a porta e já diz: entra, mulher de Jeroboão. Ali já desmascara tudo, ou seja, profeta ninguém mente. Entra, mulher de Jeroboão. E aí ela ficou toda desconcertada. E aí ele diz que aquele reino seria corrupto, que ele faria coisas abomináveis a Deus e que aquele reinado ele iria cair, que aquele reinado ele seria destruído. E aí nós temos aqui vários momentos que vão dando exemplos daquilo que seria a corrupção deste reinado. Então, aqui na primeira parte do capítulo 14, nós encontramos o anúncio da destruição, o anúncio da corrupção, principalmente da corrupção do reinado do norte. E aí nós vamos agora para o sul, nós vamos para o reinado de Roboão, aquele que estava no sul. Aqui vai dizendo como que foi o reinado dele. Se vocês virem, versículos do 21 até o versículo 31, vai contar a história dele, até o versículo 30, na verdade, 31 mesmo, vai contar a história de Roboão, vai dizer que ele foi um rei que fez mal aos olhos de Deus, e depois ele foi atacado pelo rei do Egito. O rei do Egito o atacou. Se vocês lerem, olha, eu acho que vale a pena ler, esse que foi o sucessor, que era filho de Salomão, olha o que aconteceu, versículo 22, Judá fez o mal aos olhos de Javé, imitando seus ciúmes mais que irritaram seus ciúmes mais do que tinham feito seus pais, com todos os pecados que cometeram, construindo lugares altos, erguendo estelas e postes sagrados sobre toda a colina elevada debaixo de uma árvore frondosa. Houve até prostitutos sagrados na terra. Ele imitou todas as abominações das nações que Javé tinha expulsado diante dos israelitas. No 5º ano de Roboão, o rei do Egito, Sesaque, atacou Jerusalém, apoderou-se dos tesouros do templo de Javé e do seu palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro que Salomão mandou fazer. Então olha qual que é o fruto do pecado. Salomão, ele construiu o templo, colocou riquezas, ele deixou tudo montadinho. Infidelidade do filho Roboão, prostituição sagrada, templos muitas vezes para deus pagãos. E aí o que acontece? O rei do Egito, podemos chamar de Faraó, o rei do Egito chega em Jerusalém e rouba toda a riqueza do templo. Olha como que as coisas mudam rápido. Aqui não precisou nem uma geração. Aquilo que foi destruído no final do 2º livro de Reis, destruído pela Babilônia, aqui nós já começamos a ver o roubo que os egípcios fizeram naquele templo. Então aqui nós vimos mais ou menos Jeroboão e nós vimos Roboão. Capítulos 15 e 16 vai nos mostrar a sucessão desses dois reis. Então nós temos a monarquia, o que o padre chama de 5A, nós temos Saul, Davi e Salomão. Depois nós temos Roboão no norte e nós temos Jeroboão no norte, nós temos Roboão no sul. E aí eles vão tendo sucessores. Então os capítulos 15 e 16 vão falar sobre esses sucessores. Por exemplo, o capítulo 15 começa falando sobre o sul. Depois de Roboão, quem foi o rei? Abiã. E aí o texto vai dizer que Abiã imitou os pecados do seu pai e fez aquilo que era mal. Vamos ler aqui rapidinho, acho que vale a pena, nós não vamos prolongar muito. Diz assim, no versículo 3, imitou os pecados que seu pai cometera antes dele, e seu coração não foi plenamente fiel a Javé, seu Deus, como o coração de Davi, seu antepassado. Contudo, por consideração de Davi, Javé, seu Deus, conservou uma lâmpada em Jerusalém, mantendo seu filho depois dele poupando Jerusalém. Davi, com efeito, fizera o que é reto aos olhos de Javé, e em nada se tinha afastado do que lhe ordenara por toda a sua vida, com exceção do episódio de Urias, o Eteu, que nós já conhecemos. Então aqui vai falar do sucessor de Roboão, sucessor Abiã, alguém que não foi um bom rei. E aí nós temos uma exceção, novamente em Judá, nós temos
Roboão, Abiam, e aí depois vem o rei Asa, esse rei chamado Asa, A-S-A, que foi rei entre os anos 911 e 870. Ele foi um rei médio, teve algumas qualidades. As qualidades ali podem ser vistas entre os versículos 11 e os versículos 15. Depois vocês podem ler, vai dizer as qualidades que ele teve. Porém, e aí ele construiu algumas cidades e ajudou um pouco no progresso de Jerusalém e daquela região. Então nós vamos seguindo adiante, aí depois agora nós vamos para Israel. Israel é o norte. Depois do rei Jeroboão, nós tivemos um rei chamado Nadab. Nadab, também uma pessoa que desagradou a Deus. Todos os reis do norte, segundo a Sagrada Escritura, aquilo que nós vemos nos textos, desagradaram a Deus e foi um rei que cometeu muitos erros. E aí a história desse rei chamado Nadab, como já havia sido pronunciado por Aias no capítulo 14, que toda a casa de Jeroboão seria destruída. Veja o que acontece. Temos Jeroboão e aí depois vem Nadab. O que ele faz? Ele destrói toda a descendência, todos os parentes, todos aqueles que eram da família de Jeroboão. Aqui o padre gostaria de ler para vocês. Versículo 28. Baasa matou do 3º ano de Asa, rei. Vamos ver um pouquinho antes. No versículo 26 diz assim: ele fez, Nadab, fez o mal aos olhos de Javé, imitou o comportamento de seu pai e o pecado do qual tinha arrastado Israel. Baasa, filho de Aias, da casa de Isacar, conspirou contra ele e o assassinou em Gebeton, cidade filisteia, que Nadab e todo Israel sitiavam. Baasa matou, veja, o rei anterior matou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou no seu lugar. Logo que se tornou rei, Nadab massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Javé fizera por intermédio de seu servo Aias de Silo, por causa dos pecados que ele cometera e fizera Israel cometer, provocando assim a indignação de Javé, Deus de Israel. Então vai dizer que devido aos pecados toda a casa de Jeroboão ela foi destruída. Então aqui muitas vezes nesta linhagem de Israel, das 10 tribos do norte, aqui não era um filho que sucedia o pai, mas era um militar, alguém do exército, alguém daquele povo que de repente fazia uma conspiração, destruía, despossava, destronava o rei, ficava no lugar. Então esses reis do norte nós vemos ali que teve muita confusão, teve muita briga pelo poder, muito sangue, e ali foram reis que, com raríssimas exceções, não deram um bom exemplo. E aí nós vamos ter ainda alguns reis, o padre não vai entrar em detalhes em todos. Nós temos ali em Israel Baasa, também um rei ruim, e aí conta que esse rei Baasa e pessoas da sua família foram comidos por cães. Olha como que devido à corrupção, aquilo que aconteceu com eles. E aí depois nós temos Ela, que foi um rei também em Israel, depois desse Baasa, e conta a história que ele teve carros, que ele foi um rei que tinha poder, mas esse Ela, o que ele fez? Ele destruiu toda a casa de Baasa, todos aqueles que eram familiares, para que não perdesse o poder. E aí depois nós temos, ainda em Israel, Zambre, depois nós temos Anri, e aí, por fim, nós vamos, ainda em Israel, introduzir aquele que foi um dos piores reis, que foi o rei Acabe. Antes de falarmos sobre o rei Acabe, que merece atenção, conversava também, e dizia no começo do vídeo, conversava com a minha mãe, ela falou assim: filho, quanta morte, quanta confusão, quanto sangue, quanta coisa estranha, mas Deus continua agindo no meio desse povo. Eu falei assim: olha, isso daqui, mãe, é para nós vermos que Sagrada Escritura, ela é uma história que conta a vida de pessoas do cotidiano. E Deus, ele nunca desistiu do ser humano. Ele continuou amando, enviando profetas, ensinando, até que chegou um momento, é como se Deus gastasse a sua última carta. Ele se revela plenamente, que é através da vinda de Jesus. Para o vídeo, e caminhando para o seu final, ali no final do capítulo 16, nós vamos ouvir um pouco sobre Acabe. O padre não vai falar, o padre vai dizer rapidinho para vocês. Aqui eu coloquei na minha Bíblia algumas características de Acabe. Esse rei merece atenção. Os próximos dias a gente vai ver como que esse rei foi cruel, foi um dos piores reis que teve, foi o rei de
Israel, o rei das 10 tribos do norte. Aqui ele tem muito conflito com o profeta Elias. Acabe era filho de Anri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. E aí depois vai dizendo, Acabe, filho de Anri, fez mal aos olhos de Javé, mais do que todos os seus antecessores. Como não lhes bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, despojou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e adorá-lo. Então, despojou uma mulher estrangeira, trouxe deuses estrangeiros e passou a adorar esse deus estrangeiro. Erigiu um altar no templo de Baal, que construiu na Samaria. Acabe erigiu também um poste sagrado e cometeu ainda outros pecados, irritando Javé, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Então aqui, um dos piores reis, nós vamos ver amanhã mais sobre eles, o rei Acabe. Casou com uma estrangeira, o que não era aconselhado, trouxe os reis dessa estrangeira, trouxe os deuses dessa estrangeira, Jezabel, e depois constrói altares pagãos e vai se tornar aquilo que nós podemos dizer que foi tudo aquilo que não agradava a Deus. Então essa é a história de Israel, essa é a história da Sagrada Escritura. Agora existem 2 reis, o rei do norte e o rei do sul, e eles vão tendo seus sucessores. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, reze, medite, e amanhã, se Deus quiser, vamos nos encontrar para mais um dia de meditação. Amanhã capítulos 17 e 18, também capítulo 19. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.